Um assunto bem sério. Se você me acompanha aí desde o começo do meu canal, lá em 2016, 2017, começo assim, quando eu comecei a produzir conteúdos com mais frequência, você viu que naquela época eu publicava até com mais frequência conteúdos voltados ao ser humano, né? À sociedade e tal, porque é uma coisa que eu sempre trabalho comigo e eu tenho ciência que nós, uns sem os outros, não somos absolutamente nada. Não importa em qual área você trabalha, não importa quem você é, não importa qual família você é, não importa qual nação você é, todos nós precisamos uns dos outros e tudo o que está envolto no ser humano, tudo que está relacionado ao ser humano tem que vir em primeiro lugar, né? Antes de qualquer coisa, antes de performance na corrida, antes de projeto pessoal. Não é fácil, nem mesmo para mim, que estou falando isso, sei que não é, mas trabalho constantemente para me tornar uma pessoa cada dia melhor, faço minhas ações sociais, né? Um dia talvez eu compartilhe em um outro canal, em alguma coisa relacionada às coisas que eu faço, que eu procuro contribuir. Mas enfim, por que eu estou produzindo esse conteúdo? Eu tomei conhecimento até um pouquinho atrasado, né, do que houve lá em Porto Alegre com João Adalberto, né, nessa véspera de feriado, e agora já passou o feriado, eu falei, tem que produzir esse conteúdo, inclusive sem fins lucrativos, agora meia-noite e 20, dia 21, antes de ir dormir eu falei, eu tenho que compartilhar isso, eu tenho que me manifestar com relação a isso, me manifestar de uma forma não agressiva, né, mas de uma forma que eu acho que é certa e que todos deveríamos tomar essa postura, porque o mundo muda quando a gente toma atitude, não espera que os outros façam. As coisas só acontecem quando a gente faz, quando vem aqui na cabeça e a gente coloca para fora e a gente se manifesta, a gente faz acontecer, seja qualquer projeto, seja qualquer ideia, seja qualquer palavra que você queira falar para uma pessoa. Então a gente tem que tomar atitude e fazer. Cara, antes de comentar esse assunto dele, o que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, não vou falar o que eu vou dizer daqui para frente, não é me fazendo de melhor que ninguém, como eu já disse anteriormente, não sou melhor que ninguém, sou apenas uma pessoa que busca aprimoramento pessoal, crescimento, enfim, cara, existe uma dificuldade muito grande das pessoas de se colocar no lugar do próximo. A gente sempre está pensando no nosso eu, a gente sempre está pensando nos nossos desejos, nos nossos anseios, no que a gente tem que fazer, na correria do dia a dia. E muitas vezes isso acaba contribuindo para que a gente fique cego e esqueça que outras pessoas dependem de nós e esqueça que nós não podemos olhar para o nosso umbigo. Se a gente se conseguisse colocar no lugar do próximo com mais frequência, muitas dessas tragédias com certeza não aconteceriam. Você talvez não concorde com o que eu vou falar agora, mas entenda uma coisa. Como eu posso dizer? A gente tem que olhar os dois lados. A gente tem que se colocar no lugar do próximo, citando agora essa fatalidade que aconteceu lá com João Adalberto, né? Eu me coloquei no lugar dele e me coloquei no lugar dos meliantes, né? Porque quando a gente se coloca no lugar das duas partes e não apenas de uma, independentemente de quem tem a razão, tá? É claro que o que fizeram com ele foi uma coisa absurda, né? Até eu estou compartilhando esse conteúdo não apenas porque eu sou negro, mas mesmo se não fosse a questão racial, eu compartilharia. Então, como eu estava dizendo,
eu me coloquei no lugar dele e me coloquei no lugar da outra pessoa. Muitas vezes a gente só se coloca no lugar da vítima e não se coloca no lugar do outro. Isso também não é legal, isso não muda nada. Isso não contribui para um mundo melhor. Por quê? Porque aquele que fez a coisa errada vai constantemente alimentar a maldade dentro de si. Ah, mas ele já estava alimentando, sim, mas vai alimentar mais ainda. Então, se tinha uma pequena possibilidade daquela pessoa se converter e mudar aquela atitude, isso não vai acontecer se a gente só ficar do lado, só se colocar no lugar da vítima. Eu não estou dizendo que não tenhamos que nos solidarizarmos, que não tenhamos que nos manifestar, que nos revoltar de uma forma, putz, eu fiquei revoltado na hora que eu vi aquilo, entendeu? Só que a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa também. Pra quê? Porque é assim que se muda o mundo. Se colocando nas duas partes e não sendo partidário. Agora vamos à questão. Pelo que está no noticiário, né? A vítima foi passar no caixa e a atendente teve um desentendimento com a atendente. Pelo que está no noticiário, disse que a vítima ameaçou agredir a atendente. Até que ponto isso é verdade, não sei, mas enfim, é o que tá escrito, né? E aí os seguranças, né, os assassinos, com todo respeito, mas é o que são, né? Fizeram o que fizeram com ele lá fora. Aí eu me coloco no lugar dele. Cara, não necessariamente no lugar dele, mas no lugar das pessoas que, assim como eu, ficaram revoltadas com isso. No seu lugar, provavelmente, no lugar daquelas pessoas que estão indignadas com isso, fazendo manifestações aí. Cara, é o seguinte, manifestação tem que acontecer? Tem, claro. Isso não pode ser passado em branco. Né? Várias outras histórias, ele não foi o primeiro e talvez, é triste dizer isso, mas talvez não seja o último. A gente realmente tem que se manifestar. Só que agora, veja só, cara, na hora que eu vi aquelas cenas, né, eles atacando lá o Carrefour e tal, a vontade minha, assim como sua, com certeza, a vontade mesmo humana nossa, era realmente fazer aquilo, né? Meter pedra, tacar fogo, fazer as coisas. Mas será que é assim que se resolve as coisas? A rede, como um todo, mundial, tem culpa daquilo? Não, gente. A empresa não é culpada por aquele incidente. Foram duas pessoas desequilibradas os culpados por aquilo. Duas pessoas desequilibradas, independentemente de onde elas trabalham. Então, você atacar um terceiro, ou então, mesmo que atacasse essas pessoas e ajudar alguma coisa, não. Só ia meio que virar uma bola de neve, porque essas pessoas que fizeram aquela coisa errada também têm amigos, né? Tem parentes e tipo que iriam ficar indignados se alguém também fizesse mal a eles. O que eu tô querendo fazer você entender? Que sempre a pitadinha da maldade iria continuar germinando. E é aí que a gente tem que matar. É isso que a gente tem que matar. O quê? Esse brotinho de maldade para que ele não germine. Então, ao invés de atacar um terceiro, manifeste, só que de uma forma educada. Ao invés de ficar só de um lado, coloque-se no lugar do outro, só que sem atiçar a raiva. Como se faz isso? A gente tem que fazer isso juntos. Uma pessoa sozinha, ela consegue fazer a diferença sim, só que a diferença totalitária acontece na união. Agora tá.
eu citei esse lado, vou citar o outro. Com relação ao como que eu me coloco no lugar, como que eu me coloquei no lugar daqueles que fizeram essa atrocidade. Cara, o que que essas pessoas estavam querendo na hora que eles estavam fazendo aquela atitude abominável com aquele rapaz? O que que elas estavam querendo? Pode ter passado várias coisas, só que uma eu tenho certeza. Se livrar daquele incômodo, daquela raiva. Eles queriam isso, se livrar daquela raiva. Por quê? Porque supostamente eles tinham a impressão, eles acreditavam ou continuam acreditando que dessa forma eles vão tirar aquele peso de dentro de si, vão se sentir leves, vão se sentir realizados. Uma simples uma crença totalmente nada a ver, né? Fugiu a palavra, mas é uma coisa totalmente sem nexo. Isso não vai acontecer. Quando a gente faz a maldade, principalmente para uma pessoa, para um ser humano, aquilo fica registrado no nosso subconsciente, fica registrado dentro de nós. E só vai contaminando a gente cada vez mais. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com esses dois rapazes que fizeram aquilo, eu não iria atacar. Não. Inclusive, se você for um desses rapazes que fez aquilo com o João, você acredita de verdade que só pelo fato de você ter jogado a sua raiva para fora na hora que você estava fazendo aquilo com ele, espancando ele, isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer alguma realização, porque o que nós seres humanos buscamos? Realização. Realização, constantemente, todo dia. Todo dia, todo ser humano quer se realizar em alguma coisa. Todo ser humano quer se realizar. Você acha que você vai conseguir essa realização? Você vai achar que você conseguiu tirar aquela negatividade, aquele peso, aquela raiva que você tinha daquele rapaz, seja por qual motivo foi? Você está muito enganado se você acha que isso aconteceu. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário, você só potencializou uma negatividade que vai te destruir no tempo futuro. Entendeu? Então, eu não taco pedra em você porque eu sei que nós, seres humanos, somos errados. Da mesma forma que você errou, eu também erro. Todos erram. Todos da minha família, todos da família de você que está assistindo, todos do Brasil, todos no mundo erram. Só que você com certeza gostaria que alguma coisa no mundo fosse diferente. Fala que não. Fala que você não gostaria que uma coisa, se você pudesse mudar uma coisa positiva, você mudaria. Agora, que moral que você tem para cobrar do outro uma coisa que você não é? Bom, eu não sei até que ponto que esse conteúdo vai poder te ajudar, seja você uma pessoa, enfim, complicado, né? Falar. Mas eu espero que de alguma forma eu possa contribuir. E eu vou me manifestar outras vezes, espero que não, nunca mais precisando falar disso, se bem que é uma coisa complicada, né? O mundo tem 6 bilhões de pessoas, mas eu acredito de verdade que com a contribuição de cada um de nós, com manifestações pacíficas, um dia o mundo muda. Eu acredito. A esperança não pode morrer. Se morrer, como é que a gente faz? Você pode até não acreditar, mas eu acredito. E vamos para cima, cada qual com o seu objetivo. Eu na corrida, na vida, você aí com o seu objetivo. E é isso aí. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde para você.